Acho que não, né? Por mais que o Tite goste dele, ele não vai chegar lá de absoluto, vai? Eu acho que pelo que o Tite pregou a carreira inteira, não faz sentido. Porque você tem ali uma dupla de zaga que está encaixada, que tem um... Ok, ele pode ser, tecnicamente, ele pode ter características melhores, que se adequam melhor ao Tite do que o Léo Pereira. Beleza. Mas, pelo que ele pregou de meritocracia, de espaço conquistado uma vida inteira, eu não vejo isso. Não, e uma defesa que não toma gol. É isso. Então, aí não tem... gol. Não, essa nem foi dessa, né? O Mauro lembrou bem. Então nem tem necessidade, sei lá, de escrevê-lo pro Campeonato Paulista. Mas a fase de grupos da Libertadores começa dia 3 de abril, é o que o Djalminha tá falando aqui. Sim, mas nós estamos falando de março agora, esses dois jogos, 6 e 13. Ele só vai ficar fora das finais do Carioca. Ele não joga o Carioca, não vai jogar o Paulista, jogaria os dois jogos com o Bragantino e estaria liberado no dia 13. Eu acho muito difícil isso acontecer. Deixa eu botar uma outra torcida aqui. Deixa eu botar uma outra torcida aqui para participar com a gente na hashtag ESPNFCBR. Vou abrir aqui, vai mandando sua mensagem. Tem torcedor do Flamengo aí? Prefere enfrentar quem? Vasco ou Botafogo na próxima fase do Campeonato Carioca? E aí, pra gente fechar Botafogo e Bragantino, o Léo Ortiz vai jogar a Libertadores ainda ou não vai? Pelo menos é o que está sendo divulgado, né? Que o Bragantino topa, mas quer o Léo Ortiz nessas partidas contra o Botafogo. O negócio é o seguinte, o negócio está fechado. Aí é só depois do dia 16, é isso, né? Que é o segundo jogo, Mauro? 13. Só depois do dia 13. O negócio está fechado. O Flamengo firmou o negócio com o Bragantino, 7 milhões de euros em 2 parcelas, mais 1,5 de bonificação. Pode chegar a 8,5, o acordo está firmado. O Bragantino, aí eu vou ter que colar aqui, porque eu não consegui decorar, Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol. Diz que tem uma brecha nesse regulamento, que dá para inscrever o Léo Ortiz no Flamengo até o dia 19 de abril, que é no caso de rescisão por mútuo acordo, encerramento de contrato especial de trabalho, inclusive empréstimo, ou cessão temporária. Então o Bragantino está falando assim, Flamengo, deixa esse cara aqui comigo, pelo menos até eu entrar na fase de grupos, que ele é muito importante para o meu time. E aí, do outro lado, o jurídico do Flamengo, eu imagino, esteja avaliando o seguinte, eu deixo, e depois eu não consigo inscrever, espero até o meio do ano. Ou eu inscrevo e lá na frente vão achar um outro anexo falando assim, mas o Léo Ortiz não podia ter jogado aqui não. E aí? Essa é a pergunta que eu iria fazer, né? Jogando essa prévia da Libertadores, vai poder jogar pelo Flamengo? Se puder, acho que o Flamengo já esperou tanto, não seria mais... Mas ele já jogou contra o Águilas. Já jogou Libertadores contra o Águilas. Então... As 2 partidas contra o Águilas. Não, mas aí muda a fase, né? É uma nova inscrição para a fase de grupos. Aí poderia entrar. A questão, eu acho que ela está mais no regulamento de transferência mesmo, entre clubes. Sim, mas aí se o Léo for inscrito pelo Flamengo e o Flamengo vai emprestá-lo para o Bragantino para ele fazer essa partida? Não, é isso que o Bragantino está dizendo. A janela, só para a gente esclarecer, né? A janela fecha no dia 7 de março, oficialmente. A janela para inscrição de jogadores no Brasil. O Bragantino está dizendo que esse regulamento que eu li aqui, esse nomezinho pequenininho, tem uma brecha que fala que em casos específicos essa inscrição pode ser feita Qual é lá a até especificidade 19 de abril. do que estamos tratando? Eu vou ler para você, porque eu não consegui traduzir com palavras simples. A rescisão por mútuo acordo ou encerramento do contrato especial de trabalho desportivo, inclusive por empréstimo, com o clube anterior, ou a cessão temporária, ocorrido entre 1 de abril e 19 de abril, sendo que nesses casos a solicitação de transferência deve ser concluída até o dia 19 de abril. O atleta em questão, necessariamente, deve ter participado de um campeonato estadual em 2024. Sim, mas ele não terminou o contrato. Você disse, final de contrato, não é. Final de empréstimo, não é. Rescisão por mútuo acordo... No negócio do estadual. Também não é. Não, ele já jogou o estadual. É uma nota final, ele jogou o estadual. Já jogou o estadual. Esse atleta tem que ter jogado um estadual. Ele jogou. Jogou. Agora, o dele é negociação. É transferência por negociação. E aí isso não está contemplando. Ou seja, o Flamengo vai ter problema se aceitar isso. Claro. Não, eu acredito que o Flamengo, caso tenha esse problema, não vai aceitar, né?
Porque Tem que não fazer tem o uma mínimo consulta. sentido esperar esse tempo todo, contratar o jogador e não poder escrever na primeira fase da Libertadores. Eu acho absurdo isso. Aí já é demais, né? Você não poder escrever o jogador, contratar e deixar jogar pelo Bragantino... O Flamengo está pagando 35 para 36 milhões, depois o Mauro faz a conta aqui. 35 Eu estou procurando até quando vai a inscrição da Libertadores para a fase de 35 grupos. para 36 milhões por um jogador de 28, 35 para 36 milhões de reais, por um jogador de 28 anos. Ele não vai custar barato, gente. Isso não é barato. 35 milhões de reais por um jogador de 28 anos, só se você apostar muito, tá querendo muito que ele vá. Ou você não tem uma peça, é um jogador insubstituível, né? Uma peça que... Mas o Léo tá jogando direitinho, né? O Léo que já tá lá. Agora, o Léo Ortiz é um baita jogador. Qual é a diferença? Eu vou tentar passar para vocês. Qual é a diferença do Léo Ortiz para o Léo Zagueiro? O Léo Zagueiro faz ótimos lançamentos, passa bem a bola. O Léo Ortiz tem uma coisa que o Tite adora. Quando ele vai com a bola dominada, ou ele sai para fazer a jogada, a tabela pega na frente, ou ele dá o passe em profundidade. Ou ele bota o cara na cara do gol. Entendeu? É o melhor dele. Ele é bom zagueiro, sabe marcar bem. Mas a bola que ele toca para chegar à ofensiva é o sonho do Tite. O Bragantino já vai perdê-lo numa competição importante, que é o Campeonato Paulista. O Bragantino vai se classificar. Já ficou decidido que o Léo não jogará o Campeonato Paulista. Se ele não jogar contra o Botafogo, ele pode ser inscrito no Campeonato Carioca até o dia 9 março. De março. E ficar à disposição para a fase final do Carioca. De repente chega lá... Ele poderia jogar o jogo de ida, que é dia 6. Aí o Flamengo tem até dia 7 às 23h59 para inscrevê-lo. Para botá-lo. Agora, será que ele vai chegar lá e ele vai entrar no time do Flamengo? Vai ser campeão carioca, olha a chance aí, quem sabe vai para a final. Acho que não, né? Por mais que o Tite goste dele, ele não vai chegar lá de absoluto, vai? Eu acho que pelo que o Tite pregou a carreira inteira, não faz sentido. Porque você tem ali uma dupla de zaga que está encaixada, que tem um... Ok, ele pode ser, tecnicamente, ele pode ter características melhores, que se adequam melhor ao Tite do que o Léo Pereira. Beleza. Mas, pelo que ele pregou de meritocracia, de espaço conquistado uma vida inteira, eu não vejo isso. Não, e uma defesa que não toma gol. É isso. Então, aí não tem... gol. Não, essa nem foi dessa, né? O Mauro lembrou bem. Então nem tem necessidade, sei lá, de escrevê-lo pro Campeonato Paulista. Mas a fase de grupos da Libertadores começa dia 3 de abril, é o que o Djalminha tá falando aqui. Sim, mas nós estamos falando de março agora, esses dois jogos, 6 e 13. Ele só vai ficar fora das finais do Carioca. Ele não joga o Carioca, não vai jogar o Paulista e jogaria os dois jogos com o Bragantino e estaria liberado no dia 13. Eis que o Flamengo só assinará, se ele fizer isso, que a opção é do jogador, aí o Flamengo dia 14 é que vai refazer os exames. Se ele machucar, tá desfeito todo esse papo. São dois jogos para ele pensar e o Flamengo já avisou. Claro, vai lá, lesionou, tchau, amigo, não vou te pagar esse dinheirão aí. Então, assim, se ele vai lá, se inscreve no Carioca e torce o pé, ele já é do Flamengo, o salário já está garantido, o Bragantino recebeu. Como é que ele vai jogar? Como é que vai estar a cabeça dele para esses dois jogos aí? Falando, pô, faltam dois jogos para eu ir pro Flamengo. Não é fácil. Eu penso como o Vanderlei Luxemburgo, vendeu e entrega. Jogador, não tem que jogar mais. Eu acho entrega, que né? o atleta não tá com a cabeça mais no isso clube. Isso que eu te falo, não tem como. Ele vai jogar por um clube que ele sabe que não vai ter sequência, não vai... Ele já foi bater o pênalti contra o Águilas com uma responsabilidade tremenda. Para bater aquele pênalti que ele deu a classificação. Ninguém joga pensando que vai se lesionar, evidentemente que não, mas, pô, tô vendido. E já aconteceu. Tô vendido, sonhava ir. Já aconteceu isso. É isso que eu vou te falar. Tô vendido, sonhava ir pro Flamengo. Acabou de acontecer com o jogador do Corinthians. Não tava vendido pro PSG lá, o menino? Mas tá. Depois fizeram os acertos. Aí machucou o cara falou, pô, deixa eu ver qual é o tamanho desse problema. O Flamengo já falou. Então nem precisa fazer exame médico. Se ele decidir, o Flamengo não vai nem gastar o exame médico. Vai fazer dia 14. Agora você vem, vamos ver se você tá legal. Vai fazer agora, depois você faz 2 jogos e aí vem aqui meio de migué. Então, assim, para a fase de grupos da Libertadores, eu tô dando uma olhada aqui, ela vai até o dia 29 de março. Para Libertadores dá tempo. É só essa história assim, não vai jogar o Paulista para não correr risco de se machucar, etc.
Ontem já disseram que ele não estava no treino porque teve uma virose, né? Então. O Rojas também deve estar com virose lá no Corinthians, não aparece há 3 dias. Vamos chegar nisso aí já. Mas esse vai caber ao jogador, o que o nosso amigo tem que saber aqui, que está nos acompanhando aí, e ele pode pensar, jogaria ou não? Esse também vale essa enquete que você gosta de fazer aí. Deixa eu ver aqui Se você fosse o Léo Ortiz, você jogaria pelo Bragantino, já estando vendido ele não ou tá não? muito com poder de escolha, né? Porque ele já deixou claro desde o início dessa negociação que ele queria ir para o Flamengo. Ele não, mas a escolha agora é dele. Mas a escolha é dele. É ele que vai decidir. Não é nem o Flamengo nem o Bragantino. O Bragantino o Paulo gostaria. Tá falando aqui, vocês estão de brincadeira. Vendeu. A Maria Fátima tá falando, Léo Ortiz tem contrato com o Bragantino. Flamengo pagando a multa, haverá rescisão de contrato por mútuo acordo com o Bragantino. Simples assim. Se for isso, entra ali naquele lugar. Tá vendo? O direito ele é complicado, né? Ele tem umas brechas que às vezes passa um negócio, passa outro negócio e a gente tem que estar atento. A questão de fechamento da janela não vai poder jogar em nenhum campeonato nessa janela, diz o Delmiro. Aí o JPE, não, o Flamengo não vai pagar à vista. Mas eu não falei que vai pagar à vista não, homem. Eu falei que vão ser 2 parcelas dividindo os 7 milhões de euros, mais 1 milhão e 500 mil euros de bonificação, não é à vista, não foi isso que eu falei. Aí o JP também já está falando aqui do Botafogo, do Fluminense, e aí o Robson falando que o Léo Ortiz tem que ir logo, já era para o Bragantino. Não, eu sou da seguinte posição, vendeu, entrega. Não, até porque tem isso que o Djalma falou aqui, da cabeça do jogador. Cara, ele foi muito corajoso de bater aquele último pênalti ali da classificação do Bragantino agora, nesse último jogo. E agora é um jogo contra o Botafogo, e aí tem gente da torcida do Flamengo falando assim, não, deixa lá que o Flamengo tá pensando em eliminar o Botafogo. Eu não acho que o Flamengo esteja pensando. De maneira alguma. Nós estamos falando de um jogador que está sendo comprado por 7 milhões de euros, gente. Não são R$7, não. O Flamengo vai expor seu atleta. Eu acho que o Flamengo não quer. Se eu fosse o Léo, não jogaria também, não. O Léo, parece que os dois lá, Flamengo e Bragantino, estão deixando pro Léo decidir. Eu não jogaria. Classifiquei. Fiz o gol da vitória contra o Bragantino, contra o Botafogo e tal. Vou comemorar o quê se eu não vou entrar com o Bragantino na fase de grupos? Sabe? Legal. Então, me despedir classificando o Bragantino. Acho que não. Correr risco, machucar, acontece. E a cabeça tá lá já. Vai logo, pega esses dias, vai pra praia um pouquinho no Rio e se apresenta lá na Gávea, se ambienta. Eu acho que não tá muito na mão dele, porque ele já deixou claro. Pro jogador, o ideal é ir pro clube novo, né? Lógico. Ele, ainda mais num caso desse, que ele, desde o início demonstrou o interesse em ir. O Flamengo teve a paciência, porque essa novela está rendendo quanto tempo? Meses, né? Desde que começou a temporada. E aí concretiza. Vai jogar 2 jogos. Assim, até o Bragantino mesmo já tem que se adaptar, que não tem mais o Léo Ortiz, que a sua realidade é sem ele e contratar outro e colocar outro já para jogar. O Pedro Caixinha disse que não consegue enxergar o Bragantino sem ele. O capitão, o cara de referência. É difícil, porque ele é a liderança, né? Ele é a voz do vestiário. Ele jogador, é a liderança, ele é a voz do vestiário. Mas eu continuo com a minha impressão. Vendeu. Tchau. Tá. Agora eu acho que vai ser inscrito no Carioca, hein? Vai chegar. Aí eu quero saber o seguinte. O Tite, num primeiro momento, pode até não colocá-lo. Mas com o passar do tempo, tem chance de mudar a dupla de zaga titular? Não, ele tá indo para ser titular. O Flamengo não tá nessa novela de 3 meses por um jogador que vai compor o elenco. O Tite já deve ter... Ô, Braz, esse cara vem e joga. Os dois que estão jogando muito bem. Mas o Léo tá indo para ser titular. Ao meio do campo do Flamengo é sensacional, sobra talento. O De La Cruz chegou para ser titular. Cara, tem caras que vão ser buscados para isso. Eu não imagino que ele vá fazer o papel que fez o outro zagueiro lá, o Pablo, de ficar o tempo todo na reserva, não. Acho que o Léo, esse cara chega para ser titular. Eu acho que assim, a tendência é essa, né? Mas eu acho que no início, assim, o De La Cruz foi mais ou menos uma saída do Everton Ribeiro, entrou ali numa lacuna que ficou em aberto. Hoje, os zagueiros estão jogando muito bem. Eu acredito que vai depender muito mais dos que estão jogando do que ele. Porque o Tite, se a zaga continuar assim, o Tite não vai mexer. Se o time continuar assim, não vai mais. Puxa vida, 35 é um jogador que por esse valor, reais, concordo também, Mauro. Veio para ser um banco, veio para jogar. O De La Cruz quanto foi? 80 milhões.
18 milhões de dólares. 35 milhões por um zagueiro. Jesus, você olha para trás. Por isso é que o Tite olha para trás e ri. Quando ele passa ali na frente no banco, ele olha para trás e dá aquele sorrisinho maroto. Entendeu? Por quê? Você tá brincando, ele passa aqui, que ela passou, tal. Agora tem treinador que passa, olha para trás e fala, Jesus. O cara passa rápido, né? Porque sabe como é que é? Vem naquele passinho que ele olha pro banco e já vira o rosto. Ele olha aqui, jogador ruim, uma hora entra, né? Não tenha jogador ruim. Isso falava o seu Pepe. Não tenha jogador ruim, porque o bom machuca. E aí... Você tem que usar o cara. Agora, o Léo Ortiz é espetacular, né, gente? Não, eu acho que ele vai pra ser um baita zagueiro. Baita zagueiro. Tá na plenitude da forma aos 28 anos. O Jalminha jogou, sabe que aos 28 anos, dizem que entre os 26 e os 28, o jogador encontra os atalhos do campo, já sabe como se posicionar, já sabe como receber a bola, já sabe como passar, como o companheiro gosta de receber. Então, nessa faixa etária é que o cara tá completo para ser o jogador de futebol profissional. E ele tá nessa fase. E eu acho que ele vai chegar no melhor momento dele como atleta profissional de futebol para jogar num time que é gigantesco e favorito a tudo. O Flamengo é favorito em todas as competições que ele está. Mas ele vai ganhar, jovem. Pascoal? Menos. Vai ganhar? Jovem. Vai ganhar? Não sei, porque é melhor jogar. É melhor jogar. Não sei se vai ganhar, mas que entra como favorito. O Flamengo é favorito a tudo. O Palmeiras é favorito a tudo. Fluminense é favorito a tudo. Atlético Mineiro é favorito a tudo. O Internacional também. Só vai ganhar um. Só vai ganhar um, gente. Sim. Agora tem o Internacional também é candidato favorito, a tudo. Só que aí o Campeonato Brasileiro vai ter uma questão chamada Copa América. Hoje foi feita a primeira convocação do Dorival Júnior. E aí, na Copa América, não vai parar o Campeonato Brasileiro. Me dá aí, por favor, a convocação, os convocados. Antes, espera aí só um minutinho. A gente falou da inscrição, ela está chegando. Esses times todos que passaram por aqui, Fluminense, Flamengo, esses que o Mauro citou, vai estar todo mundo nela, na Libertadores da América. Léo Ortiz é do Flamengo. Léo Ortiz é o novo reforço do Flamengo para o restante da temporada, mas nem tudo saiu como planejado. Segundo informações de Atos Moura, do jornal O Globo, a diretoria do Mengão teve que ceder nas tratativas. Zagueiro ainda vai jogar Bragantino x Botafogo pela Libertadores. A diretoria rubro-negra afirma que não recusou o pedido do Bragantino porque o Fla está protegido juridicamente caso o zagueiro se lesione, mas não foi relatado quais seriam essas situações, de valores ou outras questões. Os exames médicos do atleta só serão realizados após os 2 jogos da pré-Libertadores, que serão disputados nos dias 6 e 13 de março. Ou seja, o jogador deve se apresentar no dia 14 ou 15 para finalizar os trâmites com o Mengão. O contrato de Léo Ortiz com o Flamengo deve ser assinado até o fim de semana. Em um primeiro momento, por questões burocráticas, será um pré-acordo e posteriormente, o definitivo que deve ser até 2028. Marcos Braz está em São Paulo e só volta ao Rio de Janeiro depois da assinatura. Ele tem alinhado algumas questões com o staff do atleta e tem acompanhado de perto toda a negociação, que no fim, será concretizada. Léo Ortiz poderá ser inscrito mesmo após fechamento do mercado. Flamengo e Red Bull Bragantino se acertaram, com relação a valores, na negociação pelo zagueiro Léo Ortiz. Dirigentes de ambos os clubes tiveram mais uma longa reunião, que se encerrou por volta das 3 horas da manhã. Marcos Braz e Bruno Spindel representaram o CRF, Diego Serri representou o clube paulista e Paulo Pitombeira defendeu os interesses do jogador. O Flamengo pagará 8,5 milhões de euros pela transferência do defensor. O mais querido pagará 7 milhões de euros em 2 parcelas, e mais 1,5 milhão de euros por variáveis. Há brecha no artigo 33 do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol, RORTAF, que permitiria a inscrição do jogador mesmo após o fim da janela de transferências. Confira o que está expresso no artigo 33 do RORTAF, 3 graus, a linha C.
A rescisão por mútuo acordo ou o encerramento do contrato especial de trabalho desportivo, inclusive de empréstimo, com o clube anterior ou a cessão temporária, ocorrida, entre os dias 01/04 a 19 de abril de 2024, sendo que, nesses casos, a solicitação de transferência deve ser concluída no SNR até o dia 19 de abril de 2024. O atleta em questão necessariamente deve ter participado do Campeonato Estadual de 2024.